Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Alemes. Começa agora o Primeira Discussão. Nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais e também pelo canal aberto 7.2. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Maritê, a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom, na semana passada, Maritê, começou a tramitar o projeto de lei número 10 de 2025, de autoria do deputado Pedro Kemp. Isso mesmo. E a gente está com o deputado aqui presente hoje no Primeira Discussão. Ele vai participar, falar um pouquinho mais dessa proposta tão importante que começa a tramitar aqui na Casa de Leis. Deputado, muito bom dia. Vamos discutir sobre esse projeto que vem aí ao encontro de uma discussão nacional, né? Que vem impactando a sociedade com relação ao vício aos jogos. Exatamente. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu queria dizer que no ano passado houve uma polêmica em torno desses jogos eletrônicos. Inclusive, nós acompanhamos pela imprensa nacional que o governo se preocupou muito com isso porque havia a informação de que muitas pessoas que são beneficiárias de programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, estavam utilizando deste recurso para fazer as suas apostas nesses jogos eletrônicos, né? Nós sabemos que os programas sociais, eles existem para justamente apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Que precisam comprar comida, comprar remédio, comprar aquilo que necessitam, né? Os itens básicos para a sua sobrevivência. E estavam utilizando esse recurso para esses jogos eletrônicos. E aí o governo, então, interviu e ele procurou, de uma certa forma, regulamentar e até suspender alguns desses jogos, né? Aqui na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que estava passando por uma situação bastante problemática de dependência de jogos e ele, inclusive, teve que deixar o seu trabalho, né? Deixar a sua família por um tempo e foi internado numa clínica e passou 2 meses, 3 meses em tratamento para justamente se livrar dessa dependência desses jogos. E aí eu estou utilizando desse caso para dizer que é um risco para algumas pessoas, né? Essa compulsão pelo jogo, né? Se tornar um vício, uma dependência e realmente ela precisa de ajuda profissional, né? Para sair dessa situação. E pensando então nisso, e a gente sabe que não é um caso, né? Não é um caso isolado, mas muitas pessoas podem passar a vivenciar essa situação. Então nós apresentamos um projeto de lei para que o Poder Executivo possa desenvolver uma série de ações de informação, de educação da população e também de fiscalização, para que, de fato, a gente não tenha esses problemas na sociedade de dependência, né, desses jogos eletrônicos e que o poder público, de uma certa forma, também possa utilizar de todos os meios que ele tem, mas também através das nossas escolas, né, da rede de comunicação do governo e também através de ações de outras secretarias para fazer esse trabalho de conscientização da sociedade, né, sobre os riscos que esses jogos podem significar. Deputado, e segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, os brasileiros apostaram em 2024 cerca de 100 bilhões de reais, ou seja, uma mudança de padrão dessas pessoas e afeta diretamente todo o setor. Exatamente. Então, vejam que os números são muito significativos, né? A gente não está falando de uma quantidade pequena de pessoas que estão envolvidas ou atingidas por esse problema, mas é um valor muito expressivo, significa que muita gente, né, está
realmente envolvido nessa situação dos jogos eletrônicos. Bom, deputado, quando o senhor cita que um caso te chamou a atenção, eu acredito que foi a partir daí que surgiu a proposta do senhor aqui com relação à conscientização, mas um ponto importante da sua proposta é com relação à conscientização, porque já extrapola, né, o limite do prazer de jogar e passa a ser uma doença que tem afetado, como você mesmo já mencionou, principalmente a população, né, de baixa renda, que depende, às vezes, até da questão do programa, né, social do governo federal. Como mudar isso na prática, deputado? Essa conscientização vai nas escolas, vai nas famílias? Como que isso na prática, o projeto vai ser efetivo? Olha, eu queria inclusive aproveitar a sua fala quando disse que essa situação, ela deixa de ser para a pessoa um prazer, uma distração, né, ao fazer esse jogo, ela passa a ser uma dependência em que a pessoa não consegue mais se libertar disso. No caso de se tornar uma doença, uma compulsão. A gente pode até assemelhar, né, deputado, ao vício de drogas, né? Exatamente. Eu, inclusive, fiquei muito impressionado com o depoimento dessa pessoa que veio aqui ao meu gabinete, né? A pessoa está tendo que recomeçar a sua vida, porque deixou o trabalho, né? Não pode voltar mais. Aliás, o ambiente lá favorecia, né, a essa situação. Problemas de relacionamento nos grupos sociais onde ele frequentava, né? Então, ele teve que se afastar, mudar de residência, começar a sua vida novamente, estar em busca de emprego. Então, eu fiquei, assim, bastante impressionado, né, com o depoimento e sei que isso pode também acontecer com muitas outras pessoas. Então, o nosso trabalho aqui na Assembleia de apresentar um projeto dessa natureza é de fazer com que esse caso, né, possa nos motivar para fazer esse trabalho, então, apresentando o projeto, uma vez aprovado, que o governo possa utilizar os meios que ele tem para fazer essa campanha de conscientização da população. Isso pode ser feito, como nós dissemos aqui, através da educação escolar, né? Porque as escolas estão presentes em todos os bairros, né? Ela tem uma capilaridade muito grande através de um trabalho de conscientização junto aos alunos. Aliás, hoje, nossos alunos estão bastante envolvidos nas redes sociais, né? Pela internet. Agora, nós tivemos a proibição, né, do celular na escola, que eu, inclusive, aplaudi e achei uma medida muito importante. Aliás, depois de um certo tempo afastado da sala de aula como professor, há uns anos atrás eu resolvi voltar para a sala de aula e uma diretora me convidou para assumir umas aulas de filosofia, né? Eu estava com muita vontade de voltar para a sala de aula e aceitei. Mas, olha, o choque foi grande, né? Depois de 15 anos, né, sem estar numa sala de aula, quando eu voltei, eu peguei 4 turmas do ensino médio e era praticamente impossível fazer um debate, uma discussão na sala de aula com os alunos ali, tendo celulares nas mãos e distraídos e fazendo pesquisas de outros assuntos que não estavam relacionados à aula, né? Então, achei uma medida muito importante essa, né? Agora, a escola é um espaço privilegiado para você fazer essa formação, né, essa conscientização, mas também o governo do estado tem outros instrumentos, né? Meios de chegar até a população, fazer chegar essas informações e dizer o seguinte, que esses jogos, principalmente esses jogos eletrônicos que nós conhecemos como bets, né? Falaram muito sobre isso, bets no ano passado, eles podem significar um risco. Veja bem, não só quando causa uma dependência, né? Uma compulsão na pessoa por jogar, porque no início tem aquela coisa, né? Você vai se desafiando a ganhar e perdeu hoje, mas quem sabe amanhã, quem sabe daqui a pouco. Então a pessoa entra nessa compulsão, mas também
depois se torna um vício, isso é prejudicial à pessoa. Agora, além disso, tem a questão econômica, né? Famílias que acabam se endividando, tendo problemas de deixar de comprar o essencial dentro de casa para jogar, né? Então, é um problema também que afeta principalmente as famílias de baixa renda. E agora, deputado, a gente conta com a participação da psicóloga Flávia Milanês. Ela vai falar justamente sobre isso, né? O quanto isso impacta na vida da pessoa que tem esse vício com jogos eletrônicos. Vamos acompanhar. Os jogos, eles possuem um mecanismo mesmo para que isso vire um vício, né? O mecanismo do jogo é inicialmente gerar uma satisfação ali imediata, né, inicial, porém que ele também é feito para perder. Então, isso vai virando um ciclo, né? E com isso se transformando num vício, aí numa bola de neve, né? A pessoa vai cada vez mais ali buscando aquela satisfação inicial, só que ela vai perdendo, vai precisando recuperar esse dinheiro e vai entrando ali, né, numa dívida. E isso é o que tem trazido uma grande preocupação para os profissionais da saúde, né? Psicólogos, psiquiatras, cada vez mais vemos, né, casos, né, nos consultórios de pessoas que estão envolvidas e que estão em sofrimento por conta desses joguinhos. Então, cada vez mais isso tem se tornado um problema de saúde pública. E com isso é primordial, é fundamental que se invista cada vez mais, né, em políticas de saúde mental, para que a gente possa dar cada vez mais um suporte melhor, né, para essas pessoas, né, e também, né, leis que possam estar ali ajudando nesse controle, né, da propagação, né, desses joguinhos. Bom, deputado, foi o que a Flávia acabou de falar, leis que possam, né, melhorar, políticas públicas, né, que possam melhorar essa situação. E é esse o papel aqui da Assembleia Legislativa, estar atenta à sociedade, aquilo que a sociedade, né, está vivenciando, os problemas, os desafios da sociedade e apresentar proposições, projetos de lei que possam, de uma certa forma, contribuir para a gente minimizar os problemas que nós vivenciamos. Sobre essa questão dos jogos eletrônicos, o que a minha colega psicóloga acabou de dizer é muito importante atentar para isso. O jogo, no começo, ele traz uma satisfação, né? E depois ele acaba, com o tempo, para algumas pessoas, se tornando um sofrimento psicológico, né? A pessoa passa a viver uma situação em que ela não consegue se libertar sozinha dessa dependência, né? Então, é muito importante que haja essa conscientização sobre o risco que as pessoas correm, principalmente, como eu disse, pessoas de baixa renda, de não só entrar em sofrimento psicológico por conta da dependência, mas também por conta das dívidas que ela vai fazendo para manter esse vício, né? Então, a Assembleia Legislativa, sempre atenta aos problemas da sociedade, aos desafios, apresenta mais essa proposta para que ela se torne lei e a gente tenha, de fato, uma grande, forte campanha de educação e conscientização da população sobre os riscos desses jogos eletrônicos. Deputado, a gente também conversou com um economista chamado Michel Martinez. Ele fala um pouco desses problemas financeiros. Vamos acompanhar. O aumento das apostas, principalmente por empresas online, vem crescendo muito no Brasil e o nosso estado não é diferente. Eu percebo que há uma relação muito direta entre o aumento de apostadores e o aumento das pessoas endividadas, isso quem demonstra é SPC e Serasa. Os brasileiros, às vezes, por conta de uma expectativa de se melhorar a sua renda, ele cria ali uma situação da qual ele possa ter uma renda rápida e um aumento extraordinário dos seus recursos. E isso, em muitos casos, não acontece.
E isso faz com que as pessoas entrem ainda mais num círculo vicioso de danos muito grande por fazerem apostas. Eu percebo 2 problemas que a gente causa dentro de uma economia. A parte social, porque uma pessoa que aposta, ela acaba gerando um hábito, depois um vício, posteriormente a isso, a ansiedade faz com que elas tenham algum problema de ordem de saúde mental, né? Posteriormente também até de saúde física. Isso tudo está relacionado a uma falta de habilidade também de brasileiros com a educação financeira, seja dentro das casas, seja dentro dos colégios. A gente precisa falar mais sobre isso. Deputado, o economista destacou, né, nessa questão de trazer esses problemas para a escola de aula, para os alunos aprenderem a mexer, a saber como fazer e administrar toda essa situação. Exatamente. Eu acho muito importante essa fala do economista, porque é preciso também que as pessoas aprendam a lidar com as suas finanças, né? Com os recursos que ela dispõe, sabendo fazer um planejamento. Aquilo que é essencial precisa ter prioridade na vida dela, né? E os jogos que podem ser uma distração, podem acabar levando a pessoa a se endividar e a deixar de comprar o essencial para sua família.